Olá pessoal, eu vou estar falando para vocês hoje sobre alguns mitos e verdades sobre o emagrecimento. Vou falar de umas questões polêmicas. Agora, antes de começar esse vídeo, você já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal, clica aí no joinha e ainda ativa o sininho para você receber notificações de novos vídeos postados por aqui. Quem está me assistindo e está precisando emagrecer, presta bastante atenção nesses pontos que eu vou estar falando hoje. Porque eu não sei se você tem notado, mas eu tenho notado que as coisas estão mudando muito, né? A gente para hoje para comprar um livro numa livraria, o que a gente encontra? A gente encontra só esses temas aqui, ó, que o mundo tá gordo, vários livros sobre dietas, vários livros incentivando, tentando ajudar as pessoas a emagrecer. O que será que está acontecendo nesse momento aqui da nossa existência, nesse mundo, que as pessoas estão ganhando muito peso e o pior, tem muita dificuldade para voltar ao peso deles anterior. Então eu vou estar falando aqui para vocês hoje sobre algo que parece simples. A gente que estuda medicina, a gente que estuda educação física, que estuda exercício, que estuda alimentação, para nós parece uma lógica muito simples. A gente come e a gente gasta. Se eu como mais do que eu gasto, simples, eu estou armazenando energia, eu estou armazenando gordura. Agora, se eu como menos do que eu preciso, do meu gasto dia a dia, a lógica é eu tenho que emagrecer. Se o binômio fosse assim, super simples, todo mundo estaria magro hoje. E não estão. Não estão por quê? Porque é um processo que não é simples. Eu vou estar falando para vocês e tem outros vídeos meus falando dessa complexidade do processo de emagrecimento. Hoje vamos ficar no mais simples aqui, na nossa realidade. Como é que a gente vai sair disso aqui, tirando da nossa cabeça alguns mitos? Então, o primeiro mito que eu vou falar para vocês é sobre não poder comer gordura. Quem aí está emagrecendo já ouviu falar, não, Deus o livre, quando eu estou emagrecendo eu não posso comer gordura. Gente, a gordura ela é responsável por nos ajudar no processo de saciedade. Então comer gordura é importante, nosso corpo metaboliza muito bem a gordura. O problema é qual gordura que a gente está escolhendo para comer. O ideal é que a gente escolhesse gorduras poli e monoinsaturadas. E não é isso que a gente faz. Né? Quando a gente está pensando numa pizza, num hambúrguer, numa fritura, a gente está comendo gorduras saturadas e gorduras trans, que tem um pouco mais de dificuldade da gente conseguir metabolizar. Gordura trans nunca, never, não deve tomar de jeito nenhum, não deve comer de jeito nenhum. É o que a gente vai encontrar nos alimentos muito industrializados. Gordura saturada não. Gordura saturada nosso metabolismo até consegue dar conta também. O que a gente não pode é comer gordura em excesso e fritura tá fora de cogitação. Isso aqui, ó, essa gordura trans que a gente encontra nos alimentos industrializados é uma gordura que a gente nunca mais consegue tirar de dentro do nosso corpo. Então eu brinco com a gurizada pequena, porque eu gosto de catequizar a gurizada desde pequenininho. Gente, se a gente dá bolachinha recheada para o nosso filho, nós estamos alimentando ele com gordura trans, que nunca mais vai sair de dentro do corpinho dele. Pensa nisso na hora que for no mercado comprar comida. Outro mito, que os integrais são a melhor escolha para a gente conseguir emagrecer. Bom, calma, pera lá. Integral é muito bom? É. Integral é rico em fibra, geralmente tem as gorduras melhores, né, as gorduras boas. Só que tem um porém. As pessoas às vezes estão fazendo uma dieta muito mais natural, com integrais, com frutas, com legumes, com verduras, mas a contagem total de calorias está muito alta. Aqui um exemplo bem simples para vocês. O nosso pãozinho francês tem 134 calorias. 2 fatias desse tipo de pão integral aqui tem 150 calorias. Então, pera lá, é mais saudável, tem mais nutrientes, tudo mais, legal. Mas também tem caloria. Então, quem está precisando emagrecer não pode só trocar para alimentos mais saudáveis, mas tem que pensar na quantidade calórica total da dieta. Olha só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Esse pão aqui integral, ele tem 114 calorias em 2 fatias. Quem gosta de comer biscoitinho? Esses dias me mandaram um recado, mas eu como só aquele biscoito fit. Olha aqui, 5 biscoitinhos desse aqui, ó, de aveia e mel, tem 128 calorias. É igual o nosso pãozinho francês que a gente acabou de olhar. Então assim, ó, fiquem ligados que às vezes a gente faz escolhas teoricamente mais saudáveis, mas elas são cheias de calorias. Então a gente não vai conseguir emagrecer da mesma forma. Outro mito, quanto mais exercício, melhor. Será? Quando a gente faz excesso de exercício, a gente tem estresse metabólico. O nosso corpo vai tentar de alguma forma diminuir o nosso metabolismo para preservar as reservas.
Então não adianta a gente querer se matar treinando, até porque depois que a gente treina, a gente precisa de um tempinho de recuperação. Dependendo da intensidade do treinamento, esse tempinho de recuperação pode variar entre 2, 3 ou 5 dias. Então, pera lá, não é quanto mais exercício melhor, é escolher o melhor exercício para fazer você emagrecer, para ajudar no processo de emagrecimento. Perdoem-me nós, os educadores físicos, mas 60 até 70% do processo de emagrecimento não está no exercício, está no que a gente coloca para dentro, está na comida. Então presta atenção, cuidou a alimentação, vamos para o exercício. Exercício, quais deles são os mais indicados para quem quer emagrecer? Um exercício que seja de alta intensidade, né? E exercícios de alta intensidade são aqueles exercícios que tu sente se fadigado, que tu te sente cansado. Então não é aquela caminhadinha conversando com a vizinha, olhando a natureza, contemplando. Não, essa atividade não vale quase nada para o emagrecimento. O que vale para o emagrecimento são atividades de alta intensidade, atividade que tu sai suado, que o coração bate lá em cima, que tu não consegue falar uma frase inteira sem ter que parar para respirar. Essa é uma atividade que vai ter efetividade no processo de emagrecimento. A gente costuma falar hoje que são os treinos HIIT. A palavra não é nada nova, mas no mercado hoje, no Brasil, se fala muito. Então bote isso na sua cabeça. Se o treino está intenso, vai te ajudar a emagrecer. Se o treino está calmo, tranquilo, sem suar, sem sofrer, provavelmente ele não vai contribuir com o teu emagrecimento. E outra coisa que eu bato na tecla, falo, encho o saco de todo mundo, vou encher o saco de vocês aqui também. Treino para emagrecer precisa de treino de força. O que é um treino de força? É um treino que tenha sobrecarga, que a gente utilize uma sobrecarga externa, gente. Pode ser na musculação convencional, pode ser no treinamento funcional, com pesos, pode ser num crossfit, seja lá o que for, qual modalidade que você escolher. Mas treinamento de força pelo menos 2 vezes por semana. É ele que vai aumentar a nossa massa muscular, que é a única massa que a gente tem no corpo que realmente gasta muita caloria. E tendo bastante massa muscular, a gente consegue manter o peso perdido, manter o emagrecimento. Então não existe, gente, emagrecer sem fazer exercício e principalmente sem fazer exercício de força. Muitas vezes as pessoas estão focadas em exercícios aeróbicos. Eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou pedalar, vou nadar, vou dançar. Legal, também contribui, mas exercício com peso é a melhor opção para quem quer realmente emagrecer para o resto da vida e ficar magrinho para o resto da vida. Mitos e verdades ainda. Quem dorme pouco não emagrece. Verdade. O sono é fundamental para restabelecer o nosso metabolismo, para restabelecer as nossas reservas. Quem dorme menos de 7 horas por dia, ou quem dorme 6 horas por dia, 5 horas por dia, mas acorda cansado, ou mesmo quem dorme, 10 horas por dia, acordou cansado, sinal de que não tem um sono rejuvenescedor, um sono que vai restabelecer as suas reservas e que vai lhe ajudar na produção hormonal que você precisa para o emagrecimento. Então, se você não está conseguindo dormir bem, tem que procurar um médico, tem que procurar alguém da área da saúde que vai te ajudar, que vai te dar uma orientação para conseguir fazer você ter um sono melhor, porque esse sono é fundamental para o emagrecimento. Pessoal, a gente precisa muito dos nossos hormônios sendo produzidos de forma adequada. Nós temos 2 hormônios principais, que são os hormônios que regulam o nosso emagrecimento, que regulam a nossa fome, que regulam a vontade de comer e também regulam a saciedade. É a leptina e a grelina. A grelina está lá no fundo do estômago. É ela que vai dar para nós a sensação de fome, que vai lembrar a gente que a gente precisa comer. Quando a gente faz a cirurgia bariátrica, a gente tira esse pedaço do estômago que tem a secreção desse hormônio. Então também a bariátrica ela vai também tentar agir na vontade de comer. E esse hormônio ele vai ser liberado quando o estômago estiver repleto, quando a gente estiver com alimentos dentro. Muitas vezes a gente come muito rápido e não dá nem tempo desses hormônios fazerem a ação deles e dizer para nós a resposta cerebral de que a gente já está saciado, de que a gente comeu. Né? Então é muito importante a gente dar para o nosso corpo o tempo para ele conseguir produzir esses hormônios de forma adequada. E o sono vai nos ajudar nisso também. Então fiquem ligados. A leptina, por exemplo, que é o nosso hormônio que dá saciedade, ele quando a gente é muito gordinho, quando a gente tem muito peso, a gente tem uma certa resistência à leptina. Então ela é liberada, mas o nosso corpo ele não consegue mais
entender essa mensagem que ele manda. E a gente continua comendo sem ter essa sensação de saciedade. Então a gente tem que escutar o nosso corpo e deixar ele fazer todas as ações que ele precisa. Outro mito: se comer proteína não engorda. Opa, já falei sobre isso. Não importa muito nesse momento aqui qual é o substrato, se é proteína, se é carboidrato, se é frutose, né? O que importa no final das contas para o emagrecimento é a quantidade de calorias total que você está comendo por dia. Então, se você está comendo, estou comendo só proteína, mas está comendo proteína demais, proteína em excesso, essa proteína vai ser metabolizada pelo nosso corpo e vai ser transformada em carboidratos, vai ser transformada em reservas. Então, ela também vai se armazenar na forma de gordura. Fica ligado, gente. O negócio é aprender a comer de forma mais adequada, alimentos que sejam alimentos com mais nutrientes, alimentos com menos calorias e que estejam lá dentro do projeto de dieta de vocês, da quantidade real de calorias que você precisa, né? Então não importa, se for proteína a mais também vai engordar. Hipotireoidismo. Eu tenho hipotireoidismo. É outra grande dúvida que as pessoas têm. Eu trato a minha tireoide, então eu tô gorda, eu tô com excesso de peso porque eu tenho problema na tireoide. Não, gente. A tireoide certamente ela tem uma função muito importante no nosso metabolismo e ela ajuda sim a regular ele, né? Ajuda sim na perda de peso, mas não é isso tudo não. Se a gente for pensar assim, olha, no máximo eu dou para você uns 2 quilos, assim. O resto que você tem, se você está com problema de tireoide, é da alimentação que você está fazendo, é do estilo de vida que você tem. Não coloca a culpa na coitadinha da tireoide. Ele pode sim trazer uma redução no metabolismo, fazer o metabolismo ficar um pouquinho mais lento. Mas tem outras doenças que também fazem isso. A depressão, a síndrome metabólica, a síndrome dos ovários policísticos. Então, ela não é responsável pela obesidade. Outro mito, então, para a gente falar aqui é a questão da genética. Nossa, como eu ouço isso! Não, é porque minha genética é assim para ser gordinho, a minha genética é de gente obesa. Tudo bem, se você tem pai e mãe obesos, a chance de você ser obeso é de até 80%. Se um dos pais é obeso, cai para 40%. E se nenhum dos pais é obeso, ainda assim, hoje em dia, a chance de você ser obeso é 10%. Mas não coloque na genética essa culpa. Esse ambiente de chance de você ser obeso, ele está ligado muito mais ao ambiente que você está exposto, ao ambiente familiar, do que mesmo a genética. A genética ela é responsável por 25 a 30% do seu caráter para engordar ou não. Então, não bote a culpa na genética. E outra coisa que eu tenho que dizer para vocês que é muito importante é a epigenética. O que a epigenética significa? Que se você é obeso, seu marido também, se vocês mudarem o comportamento, se vocês mudarem a alimentação, se vocês estimularem isso para os filhos de vocês, a chance deles serem obesos é muito menor, é muito reduzida, porque modifica até a expressão dos genes deles para a obesidade. Então a gente tem responsabilidade sim, materna e paterna, de estimular comportamentos mais saudáveis para os nossos pequenos. Isso aqui é o que a gente não pode deixar acontecer. Pode se repetir um dia de vez em quando, numa comemoração, um dia de vez em quando, comer uma pizza, comer uma batatinha frita, mas isso aqui todos os dias, esse aqui é o fator ambiental, é o que vai levar a gente a ser obeso. Para continuar nossos mitos e verdades, então, a gente não pode comer carboidrato simples? Carboidrato simples tem um índice glicêmico muito alto e ele vai fazer com que a insulina seja liberada com muita intensidade, que é o hormônio que vai armazenar o açúcar dentro da nossa célula. Então, carboidratos simples não são as melhores escolhas. Eu, sinceramente, tento cortar o máximo possível de todos os meus clientes o carboidrato simples. O arroz branco, o macarrão, o pão branco, eles não são bons alimentos com certeza. Agora, o comportamento glicêmico desse índice glicêmico, ele é muito variável, né? Muitas vezes a gente tem pacientes com diabetes, por exemplo, que se come uma banana, vai a 250 a glicemia. E o outro que também tem diabetes come uma banana e não muda nada o índice glicêmico dele, né? A glicemia capilar. Então, o índice glicêmico é uma coisa que a gente
tem que se preocupar um pouco, mas ele não é assim um bicho de 7 cabeças, tá certo? Vai depender muito de como é o seu metabolismo. Agora, se eu puder deixar aqui uma dica para vocês, tirem o carboidrato branco simples da vida de vocês. Tapioca é melhor que pão? Meu Deus, como me perguntam isso? Se tapioca é melhor do que pão? Gente, tem um modismo do sem glúten, sem gordura rolando por aí. Não vão atrás disso. Olhem só essa comparação. Esse tipo de pão integral aqui, 50 gramas dele, 2 fatias, tem 122 calorias. Uma tapioca também tem a mesma coisa, 122 calorias. Aonde que está a diferença dos dois? É que esse pão tem proteína, tem gordura, tem fibra. E o que essa tapioca tem? Só carboidrato. Nada de proteína, nada de gordura, nada de fibra. Então, entre comer um pão integral e comer uma tapioca, é muito mais saudável comer um pão integral. E bateu aí, né? Você tinha trocado tudo por tapioca, fala a verdade. Não, tapioca é carboidrato simples, tapioca é só amido. Então fiquem ligados. Interessante, sim, porque não tem glúten, sim, para quem tem alguma alteração muito grande nas gorduras do corpo, que precisa de não comer nada, zero de gordura, o que ainda é muito discutível, a gente pode falar sobre isso em algum outro momento. Não troquem o pão integral pela tapioca, a torradinha integral pela tapioca. Vocês estão fazendo uma troca errada. A quantidade de calorias vai permanecer a mesma e vai ter muito menos nutrientes para o seu corpo. E por fim, gente, eu vou passar esse slide aqui para vocês que fala sobre a taxa metabólica basal versus a idade. Por que as pessoas têm dificuldade de emagrecer, principalmente quando a idade vai passando? Porque a gente vai mudando a nossa taxa metabólica basal. A nossa taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que a gente gasta para o nosso corpo ficar vivo. À medida que a gente vai ficando mais velho, o nosso corpo precisa menos energia para conseguir sobreviver. E se a gente continuar comendo a mesma coisa, a tendência é que a gente ganhe peso. E principalmente porque, além de diminuir a quantidade de calorias que a gente precisa com o passar dos anos, a gente também perde músculo. Quem não faz exercício perde muito músculo. E como o músculo é o maior gastador de energia do nosso dia a dia, se a gente perde músculo e ainda reduz o metabolismo por estar ficando mais velho, se a gente continuar comendo a mesma coisa, a tendência é a gente ganhar peso. E a gente vai ganhando 2, 3 quilos por ano, em 10 anos a gente ganhou 30 quilos. Então, pessoal, para finalizar nossos mitos e verdades aqui sobre emagrecimento, não caiam nesses mitos, nessas ideias malucas que as pessoas colocam na internet. Procurem fontes científicas, procurem gente que sabe dizer o que realmente vai funcionar para vocês. Procure um nutricionista, procure um médico, procure um profissional de educação física e faça o emagrecimento de uma forma mais completa, com pessoas que vão realmente te ajudar. E outra coisa, não existe como envelhecer magro se não fizer exercício físico e se não souber cuidar da alimentação. E se você gostou de me ouvir falando sobre mitos e verdades sobre emagrecimento, eu ainda vou falar sobre muitos outros temas. Se você quiser pedir algum tema, se inscreve no canal, também escreve para mim, clica no like, compartilha e vamos fazer uma vida mais saudável para todo mundo.